o mundo mal. Queridos, graça e paz, eu quero continuar meditando em 1 João, capítulo 5, 3 e 4. O tema seria vencendo o mundo mal. O mundo jaz do maligno, as pessoas estão temerosas, tensas e sofrendo com isso. E agora eu preciso da revelação de Deus. Eu preciso da vivificação do Espírito Santo, da palavra, que me regenera, que me sustenta, para que eu não seja refém desse mundo. E o Evangelho de João 5, 3, irmãos, e 4, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são pesarosos, não são penosos, porque todo que é nascido de Deus, todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido irmão, eu queria que você pensasse comigo, assim, o mundo ele tem seu jeito de ser. O mundo tem seus valores, tem as suas crenças, e ele usa as pessoas. Ele usa a política, ele usa a religião, ele usa as crenças para introjetar, para inserir na mente humana, no comportamento humano. Então hoje ninguém quer respeitar mais ninguém, né? Muitos filhos hoje querem se impor dentro da casa do pai, muitos líderes políticos também, muitos líderes religiosos, e não tem a referência de Jesus. Então eu queria desafiar você que é cristão, não abrir mão da referência de Jesus. É o Evangelho, é Cristo conduzindo a gente na sua essência e nas coisas mais pormenores do dia a dia, naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Essa é a consciência que eu preciso ter, ok? Então, eu queria pensar com você que a Bíblia fala assim, o amor de Deus, né? Você é amado de Deus, e por Deus amar você, Ele deixou a palavra dele e nos chama para guardar a sua palavra. Quando ele fala, guardemos os seus mandamentos, é guardar a sua palavra, é a sua vontade. Ele nos chama para a obediência ao Senhor, né? E ele vai dizer também que a sua palavra, os seus mandamentos não são penosos. Muitas vezes a gente quer viver do nosso próprio jeito, né? E a gente acaba transgredindo a palavra de Deus. Só que transgredir a palavra de Deus, né? Eu estava me lembrando que Sansão tinha uma palavra que veio de Deus para a vida dele, e ele deixou a palavra da Dalila enganar ele, roubar a semente de Deus no coração dele. Ele acabou ficando cego, acabou perdendo, dando o segredo que Deus tinha dado para ele, e, enfim, foi aquela calamidade, porque ele deixou de ouvir a palavra de Deus. Então Deus está nos chamando para conhecê-lo, guardar a sua palavra, que é bênção. A palavra de Deus é bênção na minha vida, nas minhas decisões. E o que mais que eu encontro nesse texto? Nascido de Deus. Qual é a identidade minha e sua? Nascer do Espírito, nascer de novo. Então, sem novo nascimento, sem ser regenerado, né? João 3,3 diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer da ressurreição, onde nós morremos com Cristo, o velho homem, o velho Adão, e ressuscitamos. Ali é um novo começo, é a porta de entrada. Então nascer de Deus é ganhar a essência divina, é ganhar a essência espiritual, entender que a obra espiritual, a obra de Cristo, a natureza divina, nos sustenta nesse mundo, porque o texto diz, nascido de Deus, vence o mundo. E vencer o mundo aqui, não é você se tornar um grande Alexandre, ou Alexandre o Grande, o conquistador das nações, um guerreiro, um político. Não é isso. Vencer o mundo é vencer o seu modelo, o seu sistema, esse sistema egocêntrico, perverso, imoral, idólatra, que blasfema de Deus, que não respeita o ser humano, essa classe política da esquerdopata, que está querendo legalizar aborto, droga, que persegue a igreja no mundo inteiro, esses políticos que estão aí entrelaçados com a China, eles não têm o temor do Senhor. Eles vão na televisão e falam abertamente mal da fé cristã, do cristianismo, e muitos estão aplaudindo, aceitando e achando que são inocentes. Queridos, vamos ser mais coerentes, vamos ler a história e ver a raiz de tudo isso, aonde surgiu isso. Eu sei que
tem outros movimentos que não são perfeitos, mas é hora de pensar o que é menos pior. Mas essa ideologia que tenta ser imposta através da mídia, que menino não é mais menino, menina não é mais menina, não existe mais casamento, não existe mais a família segundo a Bíblia, querendo liberar droga, querendo fazer uma patifaria. Não podemos, irmãos. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. Mas a gente está aí aceitando, sendo engolido. Preste atenção no que está acontecendo na nossa querida Argentina, na nossa querida Venezuela, enfim. Então eu queria apenas que você imaginasse como que o sistema do diabo ele é cruel, ele vai invadindo, né? Então tentando impor isso no nosso Brasil também. Tanta coisa pesada. E nós precisamos da graça de Deus, que nos traz vida com Deus e que não nos deixe curvar diante de um sistema perverso e maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo no seu sistema destruidor, no seu sistema maligno, roubador, cruel e de desespero. O mundo é um mundo de desespero. E eu estava olhando esses dias, né, o Nordeste, recebendo lá a transposição do Rio, e que alegria, o Rio ali, né, para aquelas famílias, milhares de famílias. E eu fico imaginando quantos anos, dezenas de anos, de décadas, esperando isso. E o povo tão alegre. E assim também, o Evangelho é o rio da graça de Deus que vem fluir em nós, na nossa sequidão, na nossa secura, para a gente experimentar essa vitória. A vitória para a gente discernir daquilo que glorifica a Deus e daquilo que não glorifica a Deus. Porque o mundo, irmãos, é cruel. E o único jeito de ter vitória sobre o mundo é se Cristo é a nossa vida. Então não adianta alguém vir falar bonito se a referência dele não é Jesus. E quando a referência não é Jesus, ele não está nem aí com você. Ele quer roubar o seu dinheiro, te endividando. Ele quer roubar a sua educação, colocando coisas que não é a escola que tem que ensinar. Sexualidade quem ensina é a família, né? Mas muitos estão dormindo e defendendo esses políticos perversos. Então cuidado com isso e deixa o Espírito Santo caminhar em você de uma maneira que não é o mundo que vai ditar as regras para sua casa, o seu consumo, os seus valores. Então o Evangelho de Cristo é vencendo o mundo mal a partir da minha vida. Que eu e você, se você é empresário, um autônomo, um profissional liberal ou um profissional público, aposentado, deixe o Evangelho de Cristo operar em você a vitória sobre esse mundo mal e que você não venha compactuar com essa perversidade. O que eles estão falando? Glorifica a Deus, edifica a família, valoriza o ser humano como pessoa, homem e mulher, senão cai fora, querido. Por isso esteja atento aonde você está se alimentando e o que está conduzindo você. Por isso que Jesus está falando, a palavra de Deus está dizendo: os meus mandamentos não são pesados e quem me ama guarda. E guardar os mandamentos de Deus é guardar o propósito de Deus, o propósito da vida, o propósito da família, o propósito do ser humano, do valor, da verdade. E se você está num lugar que não tem verdade, não tem amor, não tem respeito ao próximo, não tem temor a Deus, isso é adoecedor. Mas graças a Deus que Jesus é a essência de toda vitória, de toda verdade, para eu não ser refém desse mundo mau que engana as pessoas. Pessoas queridas e amadas que idolatram políticos condenados, presos, bandidos. Mas eu e você temos o Espírito Santo para nos guiar e viver para a glória de Deus. Deus te abençoe, porque o Evangelho nos faz vencer o mundo mau, porque nós morremos e ressuscitamos. Glória a Deus.